Mais de 150 mil reais faturados com mentorias no nicho de design de serviços. Estamos aqui com Bruna Mâncio hoje para fazer um estudo de caso dela dentro da ênfase, né? A jornada dela dentro da ênfase. Bruna, comece se apresentando para nós, quem é você, o que você faz, o que é design de serviços. Olá, tudo bem? Bom, sou Bruna Mâncio, tenho 36 anos, eu moro em São Paulo. Eu sou especialista em design de serviços há mais de 10 anos, já estou batendo ali, então já pode dizer que é mais de 10. Trabalho com isso durante todo esse tempo, e aí eu vi uma oportunidade de ensinar essa especialidade para outros profissionais como um diferencial dentro do mercado. Então, o que é design de serviços? É quando você aplica esse pensamento sistêmico na construção de experiências do usuário. Então, hoje no mercado, a maior parte dos profissionais, eles são treinados para desenharem experiências, né, que são os UX designers, mas eles ficam muito presos ali na tela. Então, eles desenham os aplicativos, os sites, essas jornadas digitais, mas eles não dão 2 passos para trás, no geral, para eles conseguirem olhar toda a experiência, porque a nossa experiência como usuário é muito maior do que uma tela de aplicativo. Tem toda essa parte de quando eu quero, quando eu desejo, como que funciona depois, a retenção, enfim, ela é muito, muito maior. E o design de serviços, ele traz todo esse conhecimento para que você construa esse tipo de experiência, mas também ele te traz outras habilidades técnicas para que você lide com todas essas pessoas que são necessárias para fazer essa construção. Então, é isso que é design de serviços, é isso que eu faço e é isso que eu ensino as pessoas a fazerem. Perfeito. E aí, só para ficar claro, então, o nicho e como você atua. Você vende principalmente para pessoas que trabalham em empresas, acredito que grandes empresas, né, que têm aplicativos, sites e que precisam, que têm esses desenvolvedores aí do design de serviços, certo? Sim, não necessariamente para grandes empresas, porque tem muita startup Ah, que tá certo. também Aham. funciona dessa forma. Hoje em dia, a gente tem o mercado de tecnologia, que ele está muito forte, onde tem essas empresas que têm, pode ser startups, né? Então, empresas um pouco menores, mas também tem grandes empresas, como, por exemplo, o Quinto Andar, é uma empresa desse nicho de tecnologia, mas que tem uma área de design focada para desenvolver essa solução digital, ou tem uma pessoa que é responsável por desenvolver essa solução digital. Então, eu vendo para essas pessoas. Perfeito. E aí, novamente, só para ficar claro, você vende e ensina mais o técnico, então ele ser um designer de serviços melhor, e também acelerar a carreira dele, ter mais visibilidade dentro da empresa, se desenvolver como pessoa, como profissional. Eu faço tudo isso. Por quê? Não adianta você só ter um pilar de habilidade técnica muito bem desenvolvido se você não é um profissional com soft skills. Então, se você não sabe conversar, se você não sabe lidar numa reunião, se você não sabe lidar com pressão. Então, quando eu construí a minha mentoria, eu construí pensando em oferecer algo que eu, durante todos esses anos, nunca tive e gostaria de ter. Então, que era uma mentoria que eu oferecesse todo o suporte técnico. Então, aqui dentro, esses designers, eles vão ter acesso a toda a parte técnica que é necessária para você colocar isso em prática, tanto design de serviços, quanto habilidades para você construir um workshop, para você facilitar grupos multidisciplinares, para você desenhar telas melhor, para que você conduza pesquisas da melhor forma. Então, toda essa parte técnica tem aqui, mas também eu trago todo um apoio de desenvolvimento pessoal com a Regina, que é minha parceira, e de desenvolvimento de um pilar de estratégia financeira,
é a Dani, que é outra parceira, para que essa pessoa, quando entre na mentoria, ele tenha ele tenha esse olhar 360 de verdade. Então, ele vai poder ser amparado e ser suportado nesses 3 pilares. Então, desenvolvimento técnico, pessoal e financeiro. Ótimo. Legal. E é algo que eu acredito muito aqui, de tornar essa oferta mais robusta, e aí a gente também cobrar mais caro, né? Aumentar esse ticket. Exatamente. Eu estou nessa fase de também aumentar a consciência desse público, porque como a minha mentoria é algo que não existe no meu mercado, então é a única mentoria que oferece essa estrutura. Eu não tenho um concorrente direto que eu possa dizer, essa outra pessoa, essa outra empresa faz exatamente a mesma coisa. O que eu Perfeito. tenho hoje são outros profissionais que oferecem mentorias avulsas. Então, eu também tenho esse desafio de aumentar a consciência dessas pessoas, para que elas entendam que, uma vez que elas entrem no programa, elas vão ter esse suporte ao longo de 12 meses, e que é um suporte para a vida, não é só para a parte profissional. Então, é sim o fato de poder cobrar mais caro, mas também de poder mostrar todo o valor que a pessoa vai ter a partir do momento que ela entra. Perfeito. E na entrega, realmente conseguir desenvolver essa pessoa e gerar resultado. Exatamente. O grande lance é que, pelo menos aqui por enquanto, eu tenho tido sucessos rápidos, assim. Então, nos 3 primeiros meses, a pessoa já consegue ver o seu avanço, já consegue ver o quanto que ela melhorou, justamente por conta dessa trilha que eu construí, né, especializada para essas necessidades dessas pessoas, entendeu? Perfeito. Maravilha. Bom, então vamos lá, vamos falar aqui da sua trajetória antes, durante e depois, e depois não, né? Os resultados colhidos aí dentro da ênfase. Então, me conta lá atrás, quando você buscou a gente, quando você procurou, o que que você tinha em mente, o que que você pensava sobre mentoria? Tá. O que eu tinha lá atrás era um desejo de poder viver de mentoria. Por quê? Mentoria já era uma coisa que eu fazia como plano B. Então, eu trabalhava CLT e eu também oferecia mentorias desde 2018, mas sempre de uma forma muito amadora, no meu ponto de vista, porque era o que eu tinha conhecimento. Então, a primeira pessoa que me buscou em 2018 para fazer mentoria, ela me buscou porque ela queria fazer exatamente o que eu fazia. Então, eu falei, olha, vi uma oportunidade. E aí eu fui evoluindo da forma como eu podia e sabia essa mentoria, até 2021, que foi quando eu fiz a minha última tentativa, digamos assim, que foi com a mentoria em grupo, num formato de aulas ao vivo e gravadas. Beleza. Depois disso, eu deixei em suspenso e deixei isso para um outro momento. E foi quando esse outro momento chegou, que foi no ano passado, quando eu saí do CLT e resolvi me dedicar 100% nisso. Só que quando eu saí do CLT e decidi fazer isso, eu queria fazer direito. Então, eu não queria continuar mais nessa tentativa e erro, batendo cabeça, sem saber se eu estou fazendo o negócio direito. Daí eu pesquisei por profissionais, players do mercado que pudessem me ajudar nesse momento, me apoiar. E eu queria alguém, que foi o que eu descobri e encontrei em você, que fosse alguém que pudesse me apoiar de uma forma mais próxima, não que fosse alguém que eu fosse pagar o dinheiro que fosse, mas que ia fazer um acompanhamento só por planilha, sabe? Que eu ia ser mais um ali no meio daquela gente toda, porque é muita gente. Eu queria alguém que pudesse me acompanhar e entender, que pudesse entender essa complexidade do meu nicho, porque eu ainda tenho esse negócio, entendeu? É um nicho muito, é o nicho do nicho do nicho. Então, assim, não é uma coisa tão trivial que eu possa entrar num hot sitio com 300 pessoas e explicar para a pessoa quais são as dores do meu público, etc.
Então, eu queria ser o mais assertiva possível, e foi isso que aconteceu no ano passado. Foi quando eu decidi entrar na ênfase, aí me joguei e apliquei todas as metodologias, todas as ferramentas, enfim, e aí a coisa foi caminhando, sabe? Uhum. Perfeito. Eu lembro que você entrou bem rápido também, né? Eu lembro que eu postei uns stories, você falou, não, tem interesse, aí eu acho que a Tamiri já te ligou, o Moisés já fechou com você. Exato, porque eu usei também o dinheiro da minha rescisão para eu entrar, porque se eu não fizesse isso agora, é aquela coisa, você não faz nunca mais, sabe? Exato. E como eu já estava procurando, eu já tinha consciência do que eu queria e do que eu não queria também, então eu já sabia que as outras pessoas não eram pessoas que eu ia fechar. Então foi só uma questão mesmo de eu esperar meu esposo chegar em casa, de eu sinalizar por uma questão de casamento, ponto, porque Uhum. foi só essa notificação do tipo, olha, vou gastar esse dinheiro, vou fazer esse investimento, beleza, beleza, e já fiz. Tanto que o combinado com Moisés na época foi esse mesmo. Eu falei, ó, só deixa meu marido chegar que eu vou te fazer o pagamento. Aí ele me pingou, ele me mandou uma mensagem falando assim, aí, já falou? Aí eu falei, já falei. Aí já me Uhum. mandou o Pix, aí já fiz o pagamento. Aí eu lembro que até a noite não consegui, porque era à noite, tem um limite. Aí eu Ai, paguei no outro dia de manhã cedinho e já estava dentro. perfeito. Maravilha. E vamos então falar da sua jornada aqui dentro, né? Então, quando você entrou, a gente teve um encontro presencial, inclusive, né? E Isso. aí me conta assim, o que que a gente construiu aqui, como isso foi mudando o seu negócio, que não existia muito negócio, né? E aí a gente foi construindo. É, assim, eu acho que essa é uma primeira coisa, né? A gente sempre acha que a gente tem alguma coisa. Aí, quando você encontra algo estruturado, etc., aí você fala, tenho que melhorar algumas coisas Uhum. mesmo. Por quê? Eu já estava nessa função de me posicionar digitalmente, digamos assim, desde 2015, 16, quando eu fiz a minha transição de carreira e fui ser consultora, etc. Só que você fazer isso batendo cabeça sozinho, etc., é uma coisa. Você fazer isso acompanhada é outra completamente diferente. Eu acho que essa foi a principal mudança, assim, porque você entrar num lugar onde você vê que tem conhecimento estruturado, que basta você seguir o passo a passo, que você precisa de tempo para fazer as coisas, né? Porque eu acho que também tem isso, tem um negócio de quando você está sozinho, você não tem orientação, você cria uma expectativa de que as coisas vão acontecer da noite para o dia. Uhum. E aí, quando você entra num lugar onde você vê outras pessoas passando pela mesma coisa, você vê que tem passo a passo, então você aprende também a ter mais calma, que é só uma questão de tempo mesmo. Então, que você tem que aplicar aquilo todo dia um pouco. Tem coisa que você não vai conseguir fazer naquela hora, porque tem a hora certa de fazer. Então, acho que essa foi a minha jornada, assim que eu entrei, acho que foi essa a minha primeira percepção. A outra coisa que eu lembro é que eu entrei num dia de tutoria comercial, e que eu levei um choque muito grande, porque Uhum. primeiro que eu nunca tinha participado de uma coisa parecida assim, porque no mundo que eu vivo, as interações online são muito diferentes. Então, quando eu entrei e vi na tutoria comercial um roleplay, eu fiquei muito, assim, assustada e eu ficava descrente, do tipo, eu vou fazer isso? Não é possível, não é possível. E aí eu lembro de eu ter perguntado para o Moisés, eu mandei um WhatsApp para ele falando assim, ô Moisés, tem certeza que eu estou na aula certa? Aí ele, não, é isso mesmo. Aí eu falei assim, não, eu vou fazer isso? Aí ele, olha, sim. Ah, Mas rapaz, será? E eu lembro que era um roleplay do João com a Renata Sauer. E a Renata caraca. manda muito bem, né? E, tipo, tava lá, e o João sendo ruim, o João era o cliente no roleplay, fazendo o cliente ruim ali, que não converte de jeito nenhum. E eu fiquei, e assim, gente, eu fiquei descrente. Esse foi o Uhum. adjetivo que eu encontrei para esse dia. E Uhum. aí, depois que eu fiz tudo, fiz toda aquela parte de identidade, e fui avançando, né, com toda a parte de conteúdo, etc.
quando eu montei a minha estrutura de script de vendas, e daí eu fiz a minha primeira apresentação, eu lembro que eu não tinha computador próprio, eu usava o meu tablet. E aí eu fiz a minha apresentação, aí você sempre fala para a gente gravar, aí eu descobri que não dava para gravar no tablet, aí eu tentei colocar o celular não gravou tudo, gravou só, tipo, 10 minutos, enfim. Aí essa confusão de primeira vez, mas converteu. Aí a primeira call que eu fiz, vendi. E eu falei, misericórdia, não é que esse negócio funciona. Legal. Aí eu falei, e agora? Danou-se. Porque eu preciso entregar, eu preciso fazer tutorias que eu prometi e eu não consigo gravar. E agora? Aí eu lembro do meu marido falando assim, escuta, ele não pagou à vista? E o rapaz ainda pagou à vista. O rapaz não pagou à vista? Pagou. Então tu vai pegar esse dinheiro, tu vai comprar um computador. Aí eu, verdade, boa ideia, Faz sentido. verdade. Aí eu fui, faz sentido, vamos nessa. Aí eu fui indo assim. E assim, fui aprimorando cada vez mais o script de vendas, mas confesso que vendas não é a minha fortaleza. Eu tenho outras habilidades que eu sou melhor, mas as coisas foram avançando, assim. O ano passado foi um ano de muito teste, e eu sempre tive o suporte dentro da ênfase. Então, fiz lançamento, construí meu curso, todas as indicações que eu tenho, eu tive aqui dentro da ênfase. Então, onde o meu curso está hospedado, por exemplo, com a formação, com o certificado do MEC, foi indicação aqui da ênfase, que é a plataforma que eu tenho também a melhor taxa, toda essa parte de negociação com fornecedor, com parceiro, etc., também eu tenho todo o suporte aqui dentro. Então, essa tem sido a minha jornada, assim, de ver que dá certo, tem dado certo, e de encontrar apoio, assim, eu me sinto muito fazendo parte da comunidade ali, sabe? Vendo os relatos, as dificuldades, a gente se ajuda. Então, isso tem sido também uma das coisas muito legais, assim, dentro da ênfase. Perfeito. E aí, você citou ano passado, que foi um período de bastante teste, né? E geralmente é normal, isso acontece. Então, quando começa a faturar com mentoria, não, já vou colocar meu curso e lançar, etc. E geralmente a gente vê que isso é um trabalho mais, que é algo mais trabalhoso, e aí volta para o modelo mais simples de todos, que é atrair pessoas, e quando essas pessoas chegarem, a gente vender para essas pessoas. Então, me conta um pouco, e agora já indo para esse depois, né, como estamos agora, os resultados que você teve, principalmente esse ano, né, estamos em março de 2025, então de janeiro até aqui, nesse modelo simples, né, nesse modelo simples, com uma estrutura que a gente precisa, né, de uma estrutura de uma máquina, até que a gente estava falando, mas que não é uma máquina enorme, né, então uma máquina, querendo ou não, enxuta, né, e a gente explorar essa máquina ao máximo com simplicidade, vender ao máximo com essa estrutura, equipe e máquina enxuta. Uhum. O ano passado eu entrei nessa vibe de ficar testando várias coisas. Tudo na vida tem sua luz e sua sombra, então, assim, eu também faço essa análise do que aconteceu ano passado. Assim, o lado positivo é que eu testei muita coisa, validei muita coisa, aumentei a minha divulgação, né, visibilidade e tal, então isso foi muito legal. Mas, em contrapartida, o caixa foi embora. Então, com esses aprendizados, o que que aconteceu? Em dezembro do ano passado, eu decidi parar com os testes para eu refazer o caixa da empresa e para que eu pudesse focar numa coisa só, que, by the way, é o que você sempre falou para mim desde o dia 1. Mas a gente é que nem criança, a gente quer ficar batendo cabeça, testar as nossas coisas, aprender sozinho. E é isso que aconteceu, entendeu? Então tá bom. Aí, em dezembro, eu decidi que eu ia colocar uma closer para trabalhar comigo, porque é isso, eu mesmo fazendo as calls de venda, é muita coisa para fazer, então assim, chega uma hora que realmente você precisa delegar. E eu sou muito boa de fazer isso, assim, eu não tenho apego a
eu preciso fazer. Não, eu sei delegar, eu consigo fazer isso. Então, eu já deleguei essa função justamente por eu entender que não é a minha maior fortaleza. Então, eu pensei, se eu, que não tenho a maior fortaleza e nem consigo ficar disponível a maior parte do tempo para fazer isso, então, se eu tiver uma pessoa que só faz isso, então a taxa dela vai ser muito melhor do que a minha. Então, o show fez isso. Então, a gente já começou aquele onboarding ali entre Natal e Ano Novo, para botar essa pessoa para dentro. E aí, cara, foi isso. Meu foco era primeiro trimestre de 2025, eu deixar essa máquina redonda. Então, vendas, captação e a entrega das coisas, né? A entrega da mentoria em si. Então, foi isso que aconteceu. Eu coloquei essa closer para fazer só a parte de vendas. Então, toda essa parte de qualificação eu mesma faço, por conta desse nicho ser muito específico, de necessidades muito específicas, então eu preferi fazer isso ainda. Passava para ela só fazer a call, e assim foi. Então, desde janeiro, eu tenho uma pessoa trabalhando só com vendas, e aí no primeiro mês eu fechei 5 pessoas, no segundo mês, que foi fevereiro, eu fechei 3, e agora em março, que ainda não fechou o mês, eu fechei com 5 pessoas. Então, essa máquina agora começou a andar mais lisa, e aí coisas importantes de se falar, né? Então, assim, troquei o meu tráfego nesse meio do caminho, então também foi um ajuste que eu precisei fazer. A pessoa do comercial também eu troquei nesse meio do caminho. Então, é legal falar também que isso tudo é considerando o dia a dia de altos e baixos, né? Mal. Existem todos, exatamente, que é absolutamente normal. Para que não, também não acho que assim, nossa, marcou o gol logo em janeiro, o negócio foi. Não foi, tipo, janeiro essa foi a decisão tomada, e com isso feito, eu fui fazendo os ajustes. Então, ajustei o tráfego logo na sequência para que pudesse trazer leads mais qualificados. Aí está dando super certo essa mudança. A closer ali eu já tive umas 2 mudanças, agora eu já estou tendo uma terceira, mas que uma vez que essas funções elas foram definidas, e com foco único, eu senti que o negócio deslanchou, sabe? Perfeito. É o famoso rodar liso, né? Começa a rodar mais liso, cada um focando na sua tarefa, na sua demanda e fazendo aquilo, te deixando mais livre. Exato. E fica até mais livre para mim mesmo, exatamente, porque eu sei, por exemplo, que fazer follow-up é com a vendedora, né, com a closer. Então, eu deixo para ela, cobro ela, falo, olha, precisa fazer o FUP lá dos leads, porque agora a gente já está no fim do mês, então vamos tentar, lá, lá, lá. E eu deixo ela fazer isso e eu vou fazer outra coisa, entende? Então, fica mais claro também para todo mundo o que cada um tem que fazer, sabe? Perfeito, perfeito. E para crescer é assim, né? Se depender só de você, não cresce. Exatamente. Se meu sonho de princesa é eu ficar focada 100% no conteúdo e na entrega. Ponto. Sim, ó. Um dia muito em breve eu chegarei lá. Muito em breve, porque assim, é no que eu sou boa, é o que eu gosto de fazer e é o que eu quero fazer. Então, se eu ficar dedicada em construir conteúdo e focada nas entregas para os mentorados, assim, o resto, tendo uma pessoa de atendimento muito bem orientada, uma pessoa de vendas muito bem orientada, e essa parte de estratégia com conteúdo e tráfego, pronto. Perfeito, Negócio. perfeito. Concordo. E aí o que eu aprendi nos últimos tempos é que para isso acontecer, a gente precisa não só desses colaboradores, mas de lideranças também. Sim, exato. E você em cima, trabalhando através das pessoas, né? Sendo a visão e as pessoas executando. Exatamente. Então, estou aqui trabalhando para isso. Perfeito. E me fala uma coisa, em relação a faturamento, só esse ano. Então, você falou que janeiro 5, fevereiro 3 e março 5 de novo, né? Isso, Aí só coloca pra gente o ticket, né, e o faturamento, então, de janeiro até março. tá. Eu tô com a minha cola. O ticket de janeiro e fevereiro era 6 mil.
E aí eu tive um faturamento em janeiro de 30, de fevereiro 18. E aí em março, então depois do carnaval, eu aumentei esse ticket para 8 mil. E aí eu vendi 5, ficou 40 mil faturamento de março. No total desse primeiro trimestre, até agora, deu 88. Perfeito. 88 mil em 3 meses. Maravilha. Exato. E o mais importante, sem lançamento, sem loucura, sem produção de conteúdo em massa, né? Tem produção de conteúdo, mas hoje até com a sua social media não é algo, acredito, que te pesa, que é pesado, que... Não. A gente até encontrou nesse meio do caminho a melhor forma de fazer também. Então, eu crio os conteúdos e ela cuida do resto, assim, o resumo é esse. Porque Ótimo. também, por ser um nicho muito específico, é difícil terceirizar esse tipo de conteúdo para pessoas que não são do meio, aí acabava ficando um conteúdo muito superficial, ou me dava mais trabalho, porque eu precisava conectar a proposta dela para algo mais realista, sabe? Uhum. Então, deu certo agora, a gente está nesse fluxo, nesse processo, está dando super certo. Que bom. Perfeito. Maravilha. Quer trazer mais algum ponto? Quero, eu estava lembrando dessa história toda, né? E aí eu fico assim, só de pensar que quando eu fiz a conversa com o Moisés, no final ele pergunta, tá, e aonde que você quer chegar no final do ano, né? No final de 2024? Como que você ficaria feliz? Alguma coisa do gênero. E aí eu lembro assim, olha, se eu estiver faturando 10 mil reais, eu já vou estar feliz, porque é isso, sabe assim? Tipo, eu estava na equivalência de empatar com o que eu tinha no meu CLT, sabe? Sim. E aí o que me abriu, assim, da Bruna que falou isso, para a Bruna que está hoje aqui, um ano depois, é que, nossa, tem tanta coisa que aconteceu de melhoria e de crescimento, de evolução, que vai muito além dos 10 mil por mês, sabe? Claro que a gente precisa de ter o nosso salário para pagar as nossas contas, mas você acaba descobrindo que quando você trabalha nesse meio e etc., esse é só um detalhe, sabe? Que você tem tantas outras coisas grandiosas para você fazer, quanto você também tem muito trabalho operacional que você aprende no meio do caminho, assim, sabe? E que fala assim, nossa, eu preciso dessa engrenagemzinha rodando para aquela outra grandona rodar, sabe? Uhum. Então, só para última coisa era isso, de como que entrar na mentoria me fez ter essa visão de crescimento que vai muito além do quanto que a pessoa deseja faturar, sabe? Perfeito. E aí eu complemento aqui que não é sobre faturamento, isso é realmente um detalhe, uma consequência, mas é sobre quanto a gente cresce como pessoa, né? E para além até de crescer como profissional e como pessoa mesmo. Exatamente. E se você não tiver calma, assim, dá aquela angústia, dá aquela ansiedade, né? Faz parte. Mas eu fico pensando todo dia, assim, principalmente com essa parte de vendas, assim, paciência é uma virtude que todo dia você exercita e a calma também, porque é uma coisa que eu falo muito aqui dentro, né, para os meus mentorados, que é nada melhor do que um dia depois do outro, né? Dias bons, dias ruins, mas sempre um dia depois do outro. Então, a gente sempre tem dias chuvosos, mas a gente também vai ter aqueles dias que a gente vai ser super produtiva, que a gente vai emplacar, que vai vender tudo naquele dia, mas que também, se você tiver calma, paciência, você consegue seguir essa jornada assim, evoluindo todo dia um pouco, sabe? Perfeito. E ainda mais importante, né? Curtindo essa jornada. Eu Exatamente, acho porque é legal. é. E eu até ouvi essa frase recentemente, eu concordo muito. O processo tem que ser leve, tem que ser gostoso, você tem que ir aproveitando, sabe? Senão se torna aquela coisa pesada, ruim, e aí Exatamente. compensa às vezes mais até ser CLT, e
exato. Então Eu foi. não troco nada do que eu tenho, assim, é trabalhoso, Uhum. mas eu não troco a flexibilidade que eu tenho de poder tomar as decisões da minha vida, por exemplo, para eu poder cuidar da minha filha, cuidar da minha enteada, para eu poder cuidar de mim, né? Então, eu não troco isso por nenhum outro emprego para outra pessoa mais, porque, assim, ser dono da nossa própria empresa dá um baita trabalho, mas é muito gratificante quando você consegue enxergar a jornada, entende? Então, assim, claro que hoje eu tenho as minhas metas e eu preciso alcançar essas metas para fazer a empresa parar de pé, mas isso é só uma parte do todo, né? No final do dia, o que eu tenho que fazer todo dia é um pouquinho, e aí faço hoje um pouco, faço, porque o trabalho não vai acabar. Todo dia vai ter mais e mais e mais e mais trabalho. Então, o fato de poder aproveitar, fazer bem feito, E sabe? gerar resultado para outras pessoas, né? Gerar Exatamente. transformação para o outro. E ter essa certeza, sabe? De que você vai, assim, eu garanto mesmo, sabe? Acho que isso é o que me dá paz, de dizer, quando a pessoa entra na mentoria, eu poder dizer assim, ó, eu te garanto que se você fizer tudo aqui, você vai chegar aonde você quer chegar. Então, é claro que a pessoa está ali, né, naquela angústia, naquela ansiedade, ela quer tudo para ontem, muitas vezes, mas é isso. Se eu repetir, e eu tenho certeza de que é isso, eu não tenho, ai, será? Será que vai dar certo mesmo? Não, vai dar certo. É só uma questão de tempo, e se a pessoa se dedicar, como todo relacionamento, eu faço a minha parte, a outra pessoa faz a dela, que é certeza que o objetivo final vai ser alcançado. Perfeito. Fico muito feliz por você, e não só por você, e isso, na verdade, é uma das coisas que eu mais gosto aqui. Quando eu estruturo, por exemplo, a sua mentoria, eu sei que eu não estou ajudando ou gerando resultado e transformando só a Bruna, né? Porque a Bruna vai transformar outras pessoas. Então, isso me deixa muito feliz. Eu pode ter certeza que você transformou mesmo a vida de todo mundo aqui. A minha, principalmente, né, que sou a pivô dessa história, mas assim, transformou a vida da minha filha, com certeza, a vida da minha casa, da minha família. Então, assim, eu sou muito grata por eu ter entrado, tanto que eu renovei, acho que eu não tinha completado 6 meses. Não, você acha que você comprou um ano, então não tinha coisa, não tinha feito um ano, você Eu já renovou. renovei por mais um, olha que doideira. Eu falei assim, não, não quero sair daqui, tá ótimo. Aí fiz lá as negociações todas, falei, cheguei em casa falando assim, ó, já renovei. Para você ver, sabe, assim, que até meu marido muitas vezes fala assim, pergunta para a Bárbara, vai lá, pergunta para o pessoal e tal, porque às vezes bate essas dúvidas, ou, enfim, a gente fica pensando muita coisa, e é muito tranquilizador saber que você tem esse lugar para contar, que é exatamente a mesma coisa também que eu quero e ofereço para os meus mentorados, de eles saberem que tem esse lugar para eles poderem contar, que isso dá paz, faz a gente poder dormir todo dia à noite sabendo que a gente tem para quem recorrer quando o calo aperta, sabe? Uhum, perfeito. E uma última coisa. O que que você diria para quem pretende entrar na ênfase, para quem pensa em entrar na ênfase? Olha, eu vou dizer assim, não pense duas vezes, porque se você pensar, a gente sempre que deixa para pensar duas vezes, a gente deixa a oportunidade passar. Então, se você conheceu a ênfase e o seu corpo disse sim, porque tem isso, né? Nosso Tem. corpo disse sim, não pensa, vai, faz, entra, porque aqui é o melhor lugar de fato para você estar. Eu conheço, ao longo dessa jornada, eu conheci vários outros lugares parecidos, né, concorrentes e tal, mas nenhum é parecido efetivamente, porque a entrega que as pessoas aqui têm, a parceria que a galera tem, então, saber que as pessoas estão de fato te ouvindo é muito acolhedor, sabe?
Então, se você estiver considerando entrar numa mentoria, eu te recomendo 100% que você entre na ênfase para que você seja acolhido e que principalmente tenha o seu negócio deslanchado para que você viva disso. Perfeito, maravilha. Ó, novamente, quero te parabenizar, tá? Muito Pelos obrigada. seus resultados, e não só pelos seus resultados, mas por quem você vem se tornando como mulher profissional, pela empresa que você vem construindo, e por todos os resultados que você vem gerando, né? Para toda essa galera aí que vem entrada na sua mentoria. Muito obrigada, eu que agradeço. E muito obrigada por ter participado. Acho que foi ótimo o nosso bate-papo. Sim, E quer trazer mais algum ponto? não, acho que é isso. Fechou, então. Ó, para quem assistiu, acredito que aqui embaixo, né, vai ter um botão para se aplicar para ênfase. Façam parte, né, estejam conosco e qualquer dúvida estamos por aqui.